Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Apesar de Jesus estar vindo de um milagre de multiplicação de pães e peixes, Jesus está com seu coração triste porque havia passado na sua terra natal, não tinha sido reconhecido, ficou escandalizado, ficou triste. E ao sair da sua terra, ele recebe uma notícia ainda mais triste. Seu primo, João Batista, havia sido morto no cárcere, a mando de Herodes. Ele então, para evitar problema, ele se afasta para uma região desértica. O povo vai atrás dele, querendo ouvi-lo, querendo tocar nele. Ele multiplica os pães, os peixes. E depois desse milagre extraordinário, ele dá um comando para os seus discípulos. E está aí escrito a partir do verso 22. Vamos ler. Acompanhe na sua versão. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. E logo então ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem num barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, sozinho. E chegada já a tarde, estava ali só. Verso 24, o barco estava já no meio do mar, do lago de Genezaré, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília, a partir das 3 da manhã, dirigiu-se Jesus para eles, seus discípulos, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo também andando sobre o mar. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Palavra de salvação. Fecha os seus olhos mais uma vez, não a sua Bíblia. Pai, eu te agradeço por esta palavra. Tantas vezes esta mensagem nos abençoou. Quantas vezes o Senhor usou esta mensagem para nos exortar, nos animar, tirar o medo do nosso coração, trazer-nos liberdade. Quero crer, nessa noite não será diferente. Que a tua palavra cumpra os propósitos para o qual ela foi designada pelo Senhor. E que esta palavra não volte vazia, que ela cumpra o seu propósito, meu Deus. Propósito esse que não caberia dentro da alma de um homem, porque é grande demais. Não me atrevo a entender os propósitos do Senhor. Eu apenas estou aqui para entregar aquilo que de graça o Senhor ministrou ao meu coração. Então, meu Pai, aquilo que o Senhor falou comigo, fala muito mais aos ouvidos da tua amada igreja. Ela precisa, ela deseja, ela necessita, ela carece, ela anseia
por ouvir a voz do seu noivo, do seu amado. Então fala que o teu povo quer ouvir. Guarda as nossas crianças e aqueles que estão trabalhando nos bastidores desse culto, para que ele continue sendo assim, uma bênção. Faz isso conosco, Pai. E glorifica o teu nome, no nome santo de Jesus que eu oro. E quem crê, diga. Amém. E quem crê, diga. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, eu já fiz um pouco da introdução. Jesus, ele orienta os seus discípulos a entrarem no barco e atravessarem o mar para um vilarejo próximo. É ele que orienta. E ele, talvez tomado por todas essas notícias ruins que ele vinha vivendo, ele pede para orar sozinho. Dessa vez ele não convida ninguém. Ele quer ter uma oração íntima, pessoal com Deus. Ele quer estar a sós com o seu Pai. A Bíblia diz que no final da tarde ele começa a orar. A tarde para o judeu acaba às 18 horas, quando começa o pôr do sol. Já é noite. Então se ele começou à tarde, no mínimo, era 17 horas. Estou colocando assim muito próximo do final da tarde. E diz o texto que ele ora enquanto o barco entra no mar. A travessia desse barco durava em torno de 4 ou 5 horas. Normalmente. Mas a Bíblia diz que ele orou até a 4ª vigília. A primeira vigília é de 18 às 21, a segunda de 21 à meia-noite, a terceira de meia-noite às 3 da manhã. Se ele orou até a 4ª, no mínimo ele orou até as 3h10, 3h20. Se você computar aí rapidamente, de 17 horas até as 3 horas da manhã, Jesus orou 10 horas. Durante 10 horas ele clamou, ele falou com Deus. Sabedor que era que o seu povo estava ainda no meio do mar. Então ele resolve, às 3h30 da manhã, ir para o outro lado, que ele havia mandado. Só que não havia mais barco disponível, não quero crer, não havia nenhum pescador ali acordado a esse momento. Então ele mesmo, usando do seu poder, após um momento de intimidade plena com Deus, ele caminha por sobre o lago de Genezaré. Andou 1 quilômetro, 2, 3, 4, 5, não sei quanto tempo, até que ele chega no barco. E quando ele chega no barco, havia um vento contrário. Não fala de onda, de tempestade, de tornado, mas havia um vento furioso que impedia que aquele barco caminhasse. E por conta dos ventos, naturalmente, as ondas deviam estar abarroando aquele barco. E quando ele se aproxima, então, diz o texto, que eles já desesperados ali há horas, remando, e não conseguiam atingir o objetivo, eles veem aquele vulto, vindo de longe ainda, de branco, no meio daquela poeira que dá em cima do mar, naquela névoa. Eles veem aquele vulto, eles se atemorizam, eles ficam com medo, e um dos abençoados levanta a voz e diz, para deixar todo mundo mais calmo: é um demônio, é um fantasma. Tem sempre alguém que faz isso, já reparou? Está todo mundo com medo. E tem um que fala uma coisa para deixar todo mundo apavorado. Eu não sei quem foi, mas esse disse: gente, é um fantasma. E aí eu quero crer que se eles já estavam ali desesperados naquele barquinho, ficaram ainda mais enlouquecidos, né? Mas aí ao aproximar-se mais, ele diz: fiquem tranquilos, sou eu. Fiquem quietos, sou eu. Não tem mais. E Pedro, então, vendo aquele homem andando por sobre as águas, ele fala: rapaz, esse negócio é bom, eu quero esse negócio para mim. Ele começa a andar por sobre as águas, olha que coisa fantástica. Mas, infelizmente, ele repara na força dos ventos e começa a submergir. Aqui, então, nós fizemos a leitura. Eu quero trazer para o tempo de hoje, porque muitas vezes nós também temos um propósito, uma meta. Nós acabamos de virar o ano. Hoje é dia 30? 31? Dia 31 de janeiro. Há menos de 30 dias atrás, estávamos lá na festa do Réveillon, e claro, naquele dia, muitas promessas, muitos votos, muitos anseios, muitos desejos, muitos planos. Nós votamos coisas com Deus, esperando Deus, esse ano vai ser melhor nessa área, nessa ou naquela. E nós partimos então, iniciamos esse ano, como se estivéssemos colocando o nosso barco dentro do mar, em direção a um objetivo, e cada um de nós tem o seu objetivo primário, secundário, aquele que está no
topo da sua lista, aqueles que estão mais por trás, mas uma coisa é certa, nós não entramos esse ano apenas sem um propósito, sem uma diretiva, querendo melhorar em muitas coisas, mas da mesma sorte que aquele barquinho, orientado por Deus, entra no mar e recebe um vento contrário, nós também podemos passar por isso. Então muitos, já passados 30 dias, apesar de ser pouco, tem muita gente já se frustrando, porque não conseguiu fazer nada daquilo que prometeu. Não conseguiu atingir nenhum metro daquele objetivo que quer alcançar até o final do ano. Não andou um palmo sequer à frente. Aqueles meninos, aqueles discípulos, eles estavam no meio do mar. Então em 10 horas, eles andaram o que poderiam ter, eles navegaram o que poderiam ter navegado em 2 horas e meia. Em 10 horas, eles navegaram a metade do caminho. Estão exaustos, cansadíssimos. E o pior é que ainda não chegaram na metade, então tem muita coisa para navegar. Eu imagino o coração daqueles homens. Como não fica o nosso coração quando a gente se esmera, se esforça, tenta de todas as formas alcançar um objetivo, quizás seja apenas controlar-se. Esse ano eu vou estar mais controlado, mas já saiu da graça várias vezes. Não, esse ano eu vou ser mais calmo com a minha esposa, com meu marido, com meu filho, e já xingou, já bravejou. Não, esse ano eu vou malhar. Não vou nem falar o que acontece. Esse ano, pastor, eu vou estudar inglês. Esse ano eu vou fazer um cursinho. Esse ano eu vou pegar firme na Bíblia. Muita gente falou isso. E talvez não tenha lido nenhum capítulo ainda. Deveria ter lido um capítulo a cada 6 horas, não leu um capítulo aí. Mas esse ano sim, Deus ministrou meu coração no culto da virada. Pastor, esse ano eu vou separar meia hora, 1 hora de oração diária, aleluia. Se juntar esses últimos 30 dias, não durou 1 hora. E o pior, não fez por mal, apareceu problema, apareceu trabalho, apareceu vento contrário, apareceu um patrão abençoado, apareceu uma tarefa, um dinheiro que precisa ser ganho às pressas, uma conta nova apareceu, um filho deu trabalho, uma enfermidade, pastor, a conta na farmácia dobrou, pastor, a crise, fui mandado embora no início do ano, eu esperava esse ano fazer uma oferta abençoada para a igreja, fui mandado embora, pastor, não consegui atingir objetivo nenhum, você fica frustrado. E quando, querido, você não consegue romper a força do vento, quando você não consegue ultrapassar as dificuldades, aí é que Jesus se apresenta para mim e para você, e diz para mim e para você, quando o braço não aguenta, quando você não consegue pelas vias físicas, é a hora de você experimentar o sobrenatural e andar por sobre as águas. Eu quero crer que Deus te trouxe a ouvir esta mensagem hoje, seja aqui no templo, seja aqueles que ouvem pelo telão, ou aqueles que estão ouvindo pela internet, ou ouvirão pelo DVD, que certamente se você chegou num ponto da sua vida, que você não consegue mais caminhar para frente, é hora de você andar por sobre as águas. Nós precisamos experimentar, somos um povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres, somos um povo que temos o sacerdote em nossos ombros, temos o poder do nome de Jesus, somos um povo selado pelo Espírito Santo, o nosso Pai é o dono do mundo, o nosso irmão mais velho é Jesus Cristo, Ele é o primogênito, nós temos poder de fazer coisas maiores do que Ele fez, todo o poder nos foi dado através da palavra de Deus, e nós não conseguimos fazer nada. Ei, irmão, é hora de você andar por sobre as águas. Diga, eu preciso experimentar nesses dias algo novo, sobrenatural. Diga, eu vou andar sobre as águas. Aplauda ao Senhor por isso, querido. Se você crê nesta palavra, se você acredita mesmo que é capaz. Aleluia, glória a Deus. Jesus não faz nada por acaso. Né? É a segunda vez, né, que vai acontecer um fenômeno parecido. Na outra história, ele estava dentro do barco dormindo. Vocês lembram disso? Nessa não, nessa ele ficou de longe. Então os caras estão apavorados. Então eu anotei aqui, queridos, pelo menos, claro, Deus pode falar muito mais coisa a você. Mas eu anotei que pelo menos 9... Um dia eu vou chegar aqui, 65 pontos para...
Vou fazer um culto de 6 horas, né? Irmão, eu fico economizando, mas não dá. Na hora que eu estou escrevendo, o Espírito Santo vai falando, e quando eu vejo, já estou no 6º. Eu falo, tem mais uns 5. Então eu separei, eu consegui aqui comprimir 9. 9 atitudes para quem quer andar sobre as águas. Você quer andar sobre as águas? Diga amém. Andar sobre as águas é você sair do mundo normal e viver um milagre sobre aquilo que você está tentando resolver, sobre o problema que você está tentando vencer e não consegue. Andar sobre as águas é algo que vai de encontro com a lei da gravidade. Nós sabemos que a massa da água não é capaz de romper, de suportar o peso de um homem. A massa do homem é muito mais pesada, então andar sobre as águas já não é uma atitude normal. Andar sobre as águas não é uma atitude racional. Andar sobre as águas depende de um poder divino extra que nós cremos que está em Jesus Cristo de Nazaré, aquele a quem servimos e adoramos. Amém? Mas nós precisamos também provar disso. Se a gente não vê sinal, de maneira alguma a gente vai crer. E se estamos numa igreja cristã, que crê no poder do milagre, que crê em milagres, que crê em Jesus, nós também precisamos experimentar isso, sim ou não? Então diga mais uma vez, eu preciso de provar algo novo, sobrenatural. Diga, eu vou, em nome de Jesus, andar sobre as águas. Amém? Primeira atitude, você que gosta de anotar aí, ó. Primeira atitude, se você quer andar sobre as águas, você precisa estar sobre elas. Isso aqui é um problema sério. Pessoas querem viver o sobrenatural andando sobre o natural. O barco, ele fica muito tranquilo quando ele está ancorado. Ele não enfrenta problemas quando ele está ancorado. Ele não enfrenta corais, recifes. Ele não tem problema de afundar. O barco se sente confortável quando ele está amarrado na areia da praia. Sim ou não? Mas o barco não foi feito para ficar amarrado. O barco foi feito para navegar. Tem gente que fala para mim assim, pastor, eu não estou servindo na igreja porque eu não quero me aborrecer. Igreja é um lugar de gente doente? É mesmo. É mesmo? Quanto mais essa igreja é abençoada, mais doente aparece. Porque doente precisa de hospital, e aqui é o hospital de Deus. Não, mas eu não quero me aborrecer. E naturalmente não vai entrar na água. Beleza. Se você não está dentro d'água, você não vai enfrentar o vento contrário. Se você não está dentro d'água, você não vai receber onda. Se você não está dentro d'água, você também não vai andar sobre as águas. Então é você que decide. Para você andar sobre as águas, você tem que estar sobre elas, sim ou não? Ei, meu irmão, se você quer que a sua fé seja fortalecida, a melhor forma é você ir servir na igreja. Porque vão testar a sua fé. Tem aquele irmão abençoado, fofoqueiro, invejoso. Tem o mentiroso, tem o traíra, o morcego, a sanguessuga. Tem. Você quer experimentar algo novo de Deus? Diga amém. Amém. Então diga, eu preciso sair da areia, sair da praia. Diga, eu preciso ir para as águas. Futuca teu vizinho aí, fala com ele, vai para as águas. Aí um rapaz botou assim no Facebook assim, eu não gosto de pastor que fica mandando a gente falar para os outros, vai procurar outra igreja. Um recado para você, do coração. Fala para esse irmão aí, o pastor. Fala para esse irmão, o pastor manda falar para você. Eu vou falar, porque eu quero experimentar, andar por sobre as águas. Aleluia! Glória a Deus. Segunda coisa que eu anotei. Se você quer andar por sobre as águas, esteja preparado para viver o inesperado. Lago não é lugar de ventania, irmão. Ventania, tempestade, essas coisas acontecem no alto mar. Lagoa, você pensa num lago, você pensa naquela, sabe, flat. Piscininha, sim ou não? É. E mais, eu quero crer que quando Pedro e os discípulos de Cristo colocaram o barco no lago de Genezaré, ele,
Não está ventando não, está tudo tranquilo. Mas quando eles estavam ali a alguma altura, o vento soprou. Sabe por quê? O vento ele sopra em cima de ímpio, em cima de crente. Vento contrário não está ligado à tua espiritualidade. O vento é soberano, é a natureza de Deus. Ele envia vento contrário para quem Ele quer, a hora que Ele quer. Somente uma coisa, Deus quando envia o vento contrário para o ímpio, está provando. Quando envia o contrário para o crente, quer que ele cresça. Mas tem vento contrário, sim ou não? Todos enfrentamos problemas, irmão. Eu disse aqui um dia desse, só tem um filho de Deus que nunca pecou, mas não existe nenhum que não passe por aflições. O vento apareceu, vai fazer o quê? A gente tem uma mania de achar que quem está enfrentando o vento contrário é quem está em pecado. Preconceito, discriminação, mau juízo. Ah lá, ó, foi mandado embora, deve ter roubado. Preguiçoso. Ah lá, ó, está enfrentando uma enfermidade? É Deus tocando, Deus ferindo. É Deus de Jó. Tem gente que na Bíblia dele só tem um livro de Jó. Ele só vive desgraça, só falta te se coçar com caco de telha. Em nome de Jesus, irmão. O livro de Jó é um livro poético, aquilo ali não é para ser vivido, não. Aquilo foi um caso à parte, que Deus permitiu nesse livro, que o diabo tocasse nos seus filhos. É um caso à parte. A gente não pode achar isso. Lembra quando perguntaram para Jesus, mestre, esse ceguinho aqui, quem pecou? Ele? Os pais dele? Quem pecou? Alguém pecou. E o que Jesus disse? Não, nem ele, nem os pais dele. Ele nasceu cego, ou seja, houve uma calamidade, houve um defeito de fabricação, houve um problema do DNA, houve um problema genético, mas uma coisa é certa, o vento está soprando contra esse ceguinho, mas ele vai ver a glória de Deus, ele vai ver a glória de Deus, porque o vento contrário quando sopra sobre crente, é para mostrar que Deus, que Deus é poderoso. E meu irmão, se você está vivendo o vento contrário, fique tranquilo, Deus está no controle. Tranquilo. Mas tem gente que é crente, mas quando vem o vento contrário começa a murmurar, amor, sai da igreja, desvia, para de ler a Bíblia, para de ter comunhão, começa a achar cabelo em ovo, chifre na cabeça de cavalo. Ei, calma aí. A crise, ela está assolando a política brasileira, já está assolando a finança brasileira, vai assolar o câmbio, vai assolar a exportação, importação. Isso de alguma forma vai nos atingir. O vento contrário, ele se abateu sobre aquele barco, e se tivesse um barco de Nabucodonosor naquele dia, ia tomar o vento também. Se tivesse um barco ali de Elias, ia tomar também. Jesus estava num barco, dormindo no barco, o vento não pegou ele, a tempestade não pegou ele, sim ou não? Então fique tranquilo, irmão, vento contrário vai acontecer, a gente não sabe a hora, a gente não sabe o momento, mas a gente tem que estar preparado para o inesperado de Deus. Não fica achando que o mundo é um mar de rosas, não fica achando que o reino de Deus desceu e por conta disso as aflições não vão estar aqui. Nesse mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, fica animado, é a palavra que Deus disse para Pedro aqui. Tem de bom ânimo, Pedro, sou eu, não temas. Fica tranquilo, eu estou no controle. Tem vento contrário? Tem onda? Tem, mas eu estou no controle. Eu estou observando, eu estou ligado com o Pai. E a onda vem lá de cima, o vento vem lá de cima. Se eu estou em contato com quem está lá em cima, eu sei a hora que o vento vem. E quando o vento vem, eu estou junto com você. Mas pastor, não estou vendo Jesus, nem eles. Jesus ficou lá no monte, absurdo, embebido em oração, em êxtase espiritual com Deus. Mas Ele sabe de tudo, Ele tem tudo na sua mão, nada foge ao seu controle. E se Ele deu uma direção para você, fique tranquilo, Ele garante a chegada do outro lado. Amém? Terceira coisa. Quem quer enfrentar e passar por sobre as águas, quem quer viver esse milagre, precisa entrar nas águas com propósito. Aqui um outro problema. Nós falamos semana passada, não tentarás ao Senhor.
Os discípulos não entraram no barco para fazer um tour no mar da Galileia. Os discípulos não entraram no barco para fazer mergulho. Quando você mergulha só para ver os peixinhos, como é que é? Esportivo. Eles não entraram para fazer mergulho esportivo. Eles não entraram no barco simplesmente para passear, para navegar. Eles entraram com um propósito. Qual o propósito, pastor? Eles talvez não soubessem, mas Jesus sabia. Se você continuar lendo a sua Bíblia, vai chegar no verso 35 e 36, quando eles chegam do outro lado da margem, diz o texto que uma multidão vinha até Jesus e ele curava todos que tocavam nele. Ou seja, quando Jesus falou, vamos para o outro lado, ele não falou simplesmente para fugir, ele não falou para passear, ele falou, vamos para o outro lado, porque eu tenho um propósito a cumprir naquele vilarejo. Vamos para o outro lado, vamos enfrentar o mar da Galileia, porque do outro lado eu tenho algo para fazer da parte de Deus. O nosso problema é que muitas vezes enfrentamos ventos contrários em mares, onde Deus não mandou a gente navegar. A gente entra em situações sem a orientação de Deus. A gente faz sociedade sem a orientação de Deus. A gente adquire o que não dá para pagar sem a orientação de Deus. A gente caminha em caminhos que Deus não autorizou, que Deus não orientou. Caminhos largos, portas largas nos atraem. Mas nesse caso aqui não. Foi Deus que falou, pode entrar no barco, vocês vão chegar do outro lado. Mas se o vento vier, não tem problema. Essa viagem é uma viagem missionária. Essa viagem é uma viagem com propósito. Se eu mandei vocês, vocês vão chegar. Se a sua vida ainda não tem um propósito, meu irmão, você não está navegando na orientação de Deus. Você está apenas num catamarã, passeando nos mares da vida. Se você não sabe para onde vai, se você não sabe o que tem que atingir, se você não sabe o seu chamado, se você não sabe o porquê da sua conversão, você ainda não tem um mapa náutico dado por Deus. E naturalmente, quando eu não sei para onde eu vou, eu entro no barco e deixo o vento me levar. E o vento muda, a vela muda. Olha que interessante. O texto diz que o vento era, sim ou não? Contrário. Se eles não tivessem uma direção, um propósito, o que eles fariam? Deixa. Vamos aproveitar o vento, estamos navegando. Estava indo para cá, ventou para cá, vamos para lá. Se ventar para a direita, vamos para a direita. Se ventar para o norte, vamos para o norte. Se ventar para o sul, vamos para o sul. Mas não, haviam pelo menos algumas horas que esses homens estavam remando contra o vento. Por que contra o vento? Porque é mais importante o propósito do que submergir ou se deixar bater pelo vento contrário. O vento contrário nunca pode tirar você do seu propósito. Preste atenção nisso. As provas, as aflições não podem tirar da sua mente a direção que Deus deu. As suas inclinações, os seus medos, os seus desvarios, as suas omissões, as suas fraquezas, não podem impedir que você continue na direção que Deus deu. Tem muita gente que abre mão do seu ministério por causa de relacionamento. Tem muita gente que abre mão do seu ministério por causa do emprego. Tem muita gente que abre mão do seu ministério para poder constituir uma família precipitadamente. Tem muita gente que saiu da rota que Deus estabeleceu para poder saciar desejos carnais. Tem muita gente que não sabe para onde está indo e quando enfrenta o vento contrário, permite que o vento mude a sua rota. O vento mudou, mas o propósito é o mesmo. A situação mudou, mas o propósito é o mesmo. O problema chegou, mas o lugar que eu tenho que ir eu ainda vou. Eu não posso mudar a minha rota todas as vezes que eu enfrentar um problema. Eu não posso chegar aqui na igreja e dizer para a igreja, olha igreja, a partir de hoje vai ser assim. Aí enfrentamos um problema, gente, vamos mudar tudo, hein? Agora vai ser assado. Você não pode chegar na sua empresa, fazer uma reunião de início do ano e dizer, olha, esse ano o foco da igreja, da empresa é essa, nós vamos atingir esse objetivo, vamos vender esse produto, comprar, negociar, não importa o quê. E aí aparece uma crise, gente, ó, tudo por água abaixo, agora a gente tem que mudar tudo. Você vai viver mudando constantemente, aí você literalmente vai ser aquilo.
que Raul Seixas pregava nas músicas dele. Uma metamorfose ambulante, ou seja, você vai mudando a todo tempo. O vento é contrário, mas o propósito continua. Diga, o propósito é mais forte do que o vento contrário. Aleluia. Glória a Deus. Jesus não mandou aqueles meninos entrarem no barco apenas para impressioná-los. Havia um propósito. E o propósito não era enfrentar a tempestade. Preste atenção, isso é importante, hein? O fim não era viver o sobrenatural. Porque também tem gente que quando anda pelas águas, quando vive o sobrenatural, ele acha que ali é o ponto final. Então ele se alegra e acaba. Não! Eles viveram o sobrenatural, eles viram Jesus acalmar o mar, eles viram Pedro andando sobre as águas, mas aquilo era apenas o meio. O foco eram as vidas que estavam naquele vilarejo. O alvo sempre são vidas e não coisas, e não experimentos. Deus não veio a esse mundo para abrir igreja, para criar religião, para criar filosofia ou para fazer mantra. Jesus veio a esse mundo para salvar vidas. Vida sempre é o ponto final. Vida sempre é o objetivo maior de Jesus. E se essa igreja é uma igreja cristã, apostólica, que segue a Cristo, o foco maior sempre tem que ser salvar vidas. Se a gente perde esse propósito, a gente vai viver apenas até o momento em que andamos sobre as águas. E aí o culto de fogo, e aí é um culto maravilhoso, língua estranha, coisa linda, maravilhoso. Acabou o culto, nós vamos para casa. Vamos esperar o próximo, e no próximo nós não vamos andar sobre as águas, o próximo nós vamos andar sobre as nuvens, aleluia. Jesus aumenta o poder, aí andamos sobre as nuvens, coisa maravilhosa. O próximo já não é sobre as nuvens, o próximo é sobre o arco-íris, vamos encontrar o pote de ouro lá dos anões. Diga, o propósito sempre é maior do que o vento contrário. Quarto ponto, preste atenção. Para andar sobre as águas precisamos vencer o medo. Ele sufoca a fé. A expressão não temas, ela aparece em toda a Bíblia pelo menos umas 365 vezes. Alguns dizem 366, que uma é para o ano bissexto. Ou seja, você poderia dizer para si mesmo, lendo a Bíblia todos os dias do ano: não temas, não temas, não temas. Por quê? Porque Deus sabe que o temor aplaca a fé do homem. E quando o temor entra, a incredulidade cresce. Aqueles homens lá que vieram do Egito, trazidos por Moisés, haviam visto coisas que nenhum homem viu. Só as 10 pragas já foram coisas extraordinárias. Eles assistiram, passaram pelo deserto, viram água amarga se tornar em doce, viram água sair da rocha, viram codornizes cair do céu, pão, maná. Eles viram coisas extraordinárias, venceram exércitos muito maiores. Mas na hora de chegar ali na fronteira do Jordão, olharam para a terra prometida e Josué disse: vamos! E os espias disseram: não. Por quê? Porque os homens lá são perigosos, nós temos medo deles, eles nos veem como gafanhotos e nós os olhamos assim também. O medo tirou daqueles homens a oportunidade de vencer, de desterrar aqueles inimigos de lá, de tomar posse da promessa, e não precisariam talvez ficar 40 anos peregrinando no deserto. Olha o que o medo faz conosco. Quando a gente permite que o medo abata o nosso coração, nós postergamos o tempo da bênção, nós perdemos o time da vitória, nós deixamos de viver na hora certa, a prioridade de Deus, nós deixamos de estar no lugar onde a bênção vem. Preste atenção, irmão, isso é muito importante. Não permita que o medo fustigue, acabe, tire, enfraqueça a sua fé. Maior é Deus, maior é Deus, mais poderoso é Deus. Onipresente só tem um, onisciente só tem um, só tem um que é onipotente, só um, o nome dele é Jeová.
Não há outro como o nosso Deus, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Fica tranquilo, querido, temei a Deus em primeiro lugar. Não tema o diabo, tema a Deus. Aquele que teme a Deus não teme nada mais. Infelizmente, no verso 30, Pedro teve medo. E o que aconteceu? Afundou. No verso 27, Deus diz, não tenha medo. No verso 30 está escrito, teve medo Pedro e... Diga, o medo me impede de andar por sobre as águas. Fala para o teu vizinho aí, não temas. Fala para ele, não temas. Quinto ponto. Para mim andar sobre as águas, eu preciso ter uma vida de oração. Pastor, quero andar por sobre as águas. Você orou quanto hoje? Jesus orou 10 horas, na média. Você está próximo dessa média aí? Nesses 30 dias do mês de janeiro, você já orou 10 horas? Nos 30. O tamanho do milagre que você vai viver é proporcional ao tamanho da tua intimidade com Deus. Quanto mais intimidade, quanto mais ligação com Deus, maiores são os sinais. Todo mundo quer fazer o que Jesus fazia e, segundo a palavra de Deus, nós podemos fazer. Até mais. Sim ou não? Até porque Jesus não teve o acesso que a gente teve às Escrituras. Jesus morreu com 33 anos e pouco. O ministério dele, a igreja, se assim podemos dizer, que ele iniciou ali, durou 3 anos. E ele fez coisas que não caberiam em todos os livros do mundo. E ele diz que no nome dele nós faríamos coisas ainda maiores. Porém, Jesus era um homem que tinha intimidade com Deus. E ele não fazia oração na hora do almoço. Oração na hora do almoço é aquela que a gente costuma fazer. Faz o prato, que é self-service. Põe na frente. Olha. Dá uma mexida, põe a pimenta. Azeite, saliva, sal. Prepara o copo. Olha de novo. Pega mais um bife. Aleluia. Aleluia, olha em volta, pede um refrigerante, um gelo, espera, botou o gelo, dá uma bicadinha, tá bom, obrigado. Senhor, muito obrigado. Experiências com Deus são do tamanho do tempo que você reserva para Deus. Mais oração, mais poder, mais sobrenatural. Menos intimidade, menos oração, menos leitura, fé enfraquecida, ausência da presença de Deus. O mundo entra, a santificação cai, o pecado entra, afastamento de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Amém. A única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. E o que alimenta o pecado? A ausência de Deus. Diga, eu preciso orar mais. Sexto ponto. Eu acho isso aqui fantástico, maravilhoso. Eu achei lindo. Para mim passar por sobre as águas, para eu ter essa experiência com Jesus. Quando a gente olha para esse texto, parece que Pedro foi um grande covarde. Mas ele, o pessoal falou um fantasma, Jesus se apresentou, não sou eu. Ponto, até aí tudo bem. Quero crer que todos disseram, ufa. Pedro, peraí, Jesus está ainda por sobre as águas, sim ou não?
Não tinha entrado no barco. Ei, não entra no barco ainda não. Quero andar também. Quero experimentar essa doideira aí. Eu quero te imitar, Jesus. Eu quero fazer o que o Senhor está fazendo. Irmão, isso é muito sério. Ele desejou imitar Jesus. Ele. Não foi Jesus que falou assim, você quer saber mesmo se sou eu? Desce daí e anda sobre as águas. Não, não, não. Foi ele que falou, Senhor, deixa eu andar sobre as águas. Para um homem que está apavorado, que está cansado de lutar contra o vento, para um homem que não sabia nadar, apesar de ser pescador, para um homem, no meio de uma escuridão, 3 horas da manhã, acabou de saber que o fantasma não era fantasma, o coração ainda está acelerado. Para esse homem, olhar para Jesus e dizer assim, eu quero andar aí, ó, nessas profundezas, eu quero descer do barco e andar sobre as águas, tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem. O nosso problema é que a gente tem medo. A gente tem medo, não tem coragem de dizer para Deus, Deus, eu quero experimentar coisas grandes e firmes que ninguém sabe. Eu quero experimentar algo sobrenatural. Deus, eu não tenho vergonha de experimentar o sobrenatural. A gente quer continuar controlando. A gente quer continuar racional. A gente quer continuar com as mãos ali na rédea. A gente não quer experimentar o algo novo porque a gente tem medo do novo de Deus. Pessoas passam muitos anos convertidas dentro da igreja sem experimentar algo novo de Deus. E aí podemos pensar, será que Deus faz acepção de pessoas? Será que Deus escolhe aqueles para o qual Ele vai derramar mais e aqueles para o qual Ele vai derramar menos? Será que é esse o critério de Deus? Claro que não. O problema é que tem gente que se converte e mergulha. Tem gente que se converte e vai para cima. Tem gente que se converte e quer viver o sobrenatural. Vai para monte, vai orar, medita na palavra. Vai atrás de culto, onde tem fogo ele está. Ele quer experimentar o novo de Deus. Naturalmente, aqueles que dizem, deixa eu te imitar. Deus fala, vem e me imita. Deixa eu viver isso aí, Jesus. Vem viver. Deixa eu experimentar essa doideira. Vem experimentar essa doideira. Deixa eu viver essa coisa espiritual. Vem viver o espiritual. Quando Pedro disse, deixa eu ir aí. Está escrito aí, ó, na sua Bíblia. E logo. Hein? Não tem intervalo. És tu, Jesus? Sou eu. Se és tu, eu quero andar sobre as águas. Eu quero crer que dentro do barquinho começou um falatório. Meu Deus, ele é louco. Ele é louco. Como é que ele vai sair do barco? Como é que ele vai andar nesse lugar fundo? Ele não sabe nadar. Ele é doido. Como é que ele pode querer isso? Como é que ele pode querer experimentar algo que Jesus está fazendo, irmão? Nós precisamos desejar viver as experiências que Jesus viveu. Não estou falando de martírio, não estou falando de crucificação, não estou falando de sacrifício, mas eu desejo fazer as coisas que Jesus fez. Eu desejo curar pessoas, eu desejo libertar pessoas, e para isso eu preciso largar o natural e viver o sobrenatural. Mas o sobrenatural eu não controlo, pastor. O sobrenatural eu não tenho mais o volante. Eu não tenho. O sobrenatural é Deus me usando. O sobrenatural é Deus falando através de mim. O sobrenatural é Deus me revelando. O sobrenatural é eu enxergando no mundo espiritual. Pastor, eu tenho medo de experimentar isso. Pedro não teve medo, por incrível que pareça. Quando Jesus falou, vem, olha o que está escrito aí. Ele disse, vem, verso 29. E Pedro desceu do barco. Talvez fosse eu. Vem, Pedro, me dá uma boia aí. André, me dá uma boia. Natanael, me dá o colete. Sei lá, né? Não. Quando Jesus falou, vem, ele foi.
Se Jesus disser para você hoje vem, você vai? Se Jesus disser para você assim, olha, eu vou mudar a tua história. Você tem condição de me seguir? Vir aonde eu estou? Caminhar em minha direção? Fazer o que eu estou fazendo? Você quer andar por sobre as águas? Você quer me imitar? Esse desejo precisa partir de nós, meu irmão. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o seu. O que é buscar de todo o coração? O coração, claro, não é esse órgão que a gente tem bombeador. Quando a Bíblia fala de coração, no original está falando de subconsciente. É a parte onde estão os desejos, os anseios, os medos, os temores, o querer, a vontade. A volição do homem está caracterizada na Bíblia pelo coração. Então, quando eu busco Jesus do meu coração, ou seja, lá das minhas entranhas, eu digo, Senhor, eu quero andar por sobre as águas. É diferente de eu dizer assim, Senhor, eu quero ganhar um carro novo. Porque um carro é uma coisa física. Pastor, Senhor, eu estou querendo experimentar algo novo. Faz chover dinheiro no meu quintal. Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Faz eu ser sorteado na telecena mesmo sem ter comprado o bilhete. Não. Deus quer que você viva o sobrenatural. A Bíblia diz que aquele que busca em Cristo apenas as coisas concernentes a esta carne é um homem miserável. Por quê, pastor? Porque Deus tem muito mais para nos dar do que coisas aqui dessa terra. Deus tem coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração do homem. Então, quando você orar pedindo a Deus coisas, peça coisas grandes, peça coisas extraordinárias, mas não aquelas que estão ligadas apenas ao mundo físico. Peça para andar por sobre as águas. O milagre que você precisa, Deus tem. Mas tem gente assim, me dá um milagre, me dá um milagre. Ele falou, vem, ele foi. Pergunta para o teu vizinho aí, está preparado para andar por sobre as águas? Pergunta para ele, está disposto? Quer experimentar o novo, irmão? Aleluia. Sexto ponto. Sétimo ponto. Para mim experimentar, andar por sobre as águas, olhe para mim. Eu preciso deixar o barquinho. Diz o texto que ele desceu do barco. Ele deixou o barco. Apesar daquele barco estar ali, balançando de um lado para o outro, apesar daquele barco estar sendo açoitado pelas ondas, apesar de tudo isso, ainda assim, aquele barco era muito mais seguro do que as águas do Mar da Galileia, sim ou não? Então repara, você está vivendo o seu limite, você está vivendo um momento assim, sabe, a água já está batendo na tampa da chaleira, e você está ali já pronto para chutar o balde. Esses dias eu estava conversando com uma menina aqui na igreja, Deus me deu uma orientação na hora. Eu estava aconselhando ela, falando que estava muito triste, estava pronto para poder jogar a toalha, né, chutar o pau da barraca, chutar o balde. Eu falei, filha, faz o seguinte, enche o balde até a boca, para que quando você chute, quebre o seu dedo e o balde não caia. Você vai glorificar a Deus por aquele balde cheio d'água. Então, quando a gente já está nesse limite de chutar o pau da barraca, aí Deus aparece de forma miraculosa, porque Deus vem não é do jeito que a gente pensa. Deus não alugou um barquinho, Deus não pegou carona num jacaré, Deus não veio no dorso de uma tartaruga, não. Deus veio andando por sobre as águas. Sabe por quê? Deus é inexplicável. Ele aparece de forma inexplicável. Ele surge de forma inexplicável. Não é do jeito que você pensa, não é do jeito que você imagina, não é nem do jeito que você ora. Deus aparece na hora certa, do jeito dele, para fazer você chegar do outro lado. Não tenta explicar Deus. Não tenta explicar em Deus que você vai terminar na camisinha de força. Não tenta. Mas aí, quando Deus aparece de forma inesperada, que você pensa, agora ele vai me dar o alívio. Pastor, é agora, eu estou sentindo que o alívio vem. Aí Deus põe mais uma carguinha.
Mas você está com quanto aí? Eu estou com um saco de cimento, pastor. Eu não estou aguentando esse saco de cimento, os meus discos. Os discos, todos os meus vinis, todos os meus CDs aqui da coluna já estão caindo. Eu não estou aguentando, vem Jesus, aleluia. A Bíblia diz que Ele vai tirar o meu fardo. Aí Jesus chega perto assim, aí filho, está difícil. Eu estou quase morrendo. Mais um saquinho de arroz de 2 quilos, toma. Ah, que delícia. Aí você fala, não estou aguentando mais. Mas a Bíblia diz, querido, que Deus nunca permite que a tentação seja maior do que a nossa capacidade de suportar. Se Ele pediu para Pedro descer do barco, é porque Ele sabia que Pedro tinha condição de descer. Tá ruim? Tá, desce do barco. Aí piora, então vem. Você não quer andar por sobre as águas? Muitas vezes andar por sobre as águas é em direção ao que piora e não ao que melhora. Ai, essa acertou. Muitas vezes andar em direção ao milagre não é em direção ao que é melhor aos teus olhos. Às vezes é andar em direção à renúncia. É em direção à perda, é em direção a abrir mão de algo que você quer muito. Pedro, o que você quer? Eu quero que esse barco chegue são e salvo do outro lado. Então desce do barco. Não há como você viver o sobrenatural em cima de coisas naturais. Afinal de contas, isso o barco já faz. Quando o homem está em pé na proa do barco, e o barco está navegando, dá a sensação de que ele está andando sobre as águas, sim ou não? Sim ou não? Mas Deus queria ensinar algo diferente para Pedro através de Cristo. E para isso Pedro precisaria sair, deixar. Eu acredito que Pedro estava naquele barco mais ou menos assim. Assim. O barco, mano. E aí Jesus fala, desce, tira a mão, tira a primeira mão, tira a segunda mão, tira o primeiro pé, tira o segundo pé. E a Bíblia diz que quando ele desceu do barco, ele já desceu andando sobre as águas. Quando você consegue abrir mão do natural e obedece a Deus, você experimenta imediatamente o sobrenatural. Eu costumo dizer que Deus manda você pisar. E Ele só coloca o chão quando você pisa. Você olha, não tem chão. Aí Ele fala, pisa. Aí você, meu Deus, quando você pisa, Ele manda o chão. Nesse caso, as águas estavam ali turbulentas. Quando Ele falou, Pedro desce, Pedro desceu. Imediatamente os seus pés surfaram sobre as ondas do lago de Genezaré. Foi o primeiro campeão de surf humano, porque Jesus já vinha surfando há muito tempo. Medina Surf. Pedrão ensinou Medina a surfar. Quer experimentar coisa nova? Você precisa experimentar, diga amém. Então diga, eu preciso largar o que ainda me dá segurança. Deus está falando com gente aqui. Ponto 8. Segura o relógio aí, Jeová. Para eu experimentar andar por sobre as águas, eu preciso manter o foco em Jesus. Eu preciso que você entenda isso aqui. Preste atenção. Talvez você já tenha ouvido isso, mas você não parou para entender. Cria o cenário na tua mente. Escuridão, ondas batendo,
vento muito forte, o barco não caminha, não navega, está travado. Jesus aparece andando por sobre as ondas, por sobre as águas. Agora nós temos um pseudo-fantasma, ondas batendo, vento contrário, barquinho balançando. Aí Pedro diz, tu és Jesus, sou Jesus. Faça com que eu ande sobre as águas. Agora nós temos um outro cenário. Jesus, onda, vento, barquinho balançando e Pedro sobre as águas. Do primeiro cenário para o último, o que mudou as circunstâncias? Nenhuma. O vento continuou soprando, as ondas continuaram açoitando o barco continuou balançando, continuou tudo escuro, Deus não fez brilhar sol do meio-dia, era treva pura, irmão, não tinha vela lá não, hein? Era a luz da lua. Você entende isso? Diga amém. No primeiro momento, Pedro está no barco. E agora Pedro está em cima das águas. As circunstâncias mudaram? Não. O que mudou então? O foco. Enquanto Jesus não estava ali, o foco de Pedro era no leme. Vamos lá, vamos lutar. Aparece Jesus. Agora ele olha para Jesus. Jesus diz, vem. E ele foca em Jesus. As circunstâncias mudaram? Não. Preste atenção porque isso é importante, meu irmão. O nosso problema é que a gente canta, não, olha a circunstância, não. Mas a gente não consegue dar um passo sem olhar ao redor, esperando a melhora, esperando o controle, esperando a bênção, esperando o chamado para o emprego, esperando que o dinheiro dê no final do mês, esperando o milagre. Então a gente dá um passo sempre olhando as circunstâncias. E muitas vezes Deus quer que você viva o sobrenatural sem que Ele ainda tenha mudado as circunstâncias. Isso é importante para você, precisa sair daqui, querido, com essa visão clara de que nem sempre Deus muda as circunstâncias na hora que você quer, mas o milagre, mas o sinal, a maravilha, a experiência você pode experimentar mesmo no mesmo lugar onde havia o caos. Porque parece que quando Pedro desce do barco, não. Pedro deu alguns passos na água, sim ou não? Nós não sabemos quanto, mas a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Pedro, descendo do barco, verso 29, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Nesse momento que ele está andando, o que está na cabeça de Pedro? A palavra de Jesus, vem. Então ele está com aquele vem, e ele foi. E o vento está, e onda, mas ele não está nem aí. Por quê? O foco de Pedro era Jesus. Presta atenção. E de repente ele está fazendo algo que ninguém nunca fez. Ele está experimentando algo assombroso. Meu Deus, estou andando sobre as águas. E no meio desse mesmo cenário, onde o milagre já está acontecendo, diz o verso 31, ou no verso 30, mas, sentindo o vento forte, peraí, o vento começou agora? Começou um vento forte agora, é isso? Não, calma aí, como que ele está sentindo agora? Ele está sentindo agora porque agora o foco dele saiu de Jesus. Irmão, isso é muito importante para a sua caminhada de vitória. O que mudou foi o foco, não foi as circunstâncias. Sentiu o vento. Que sentiu o vento? Ele está tomando vento na cara tem 10 horas. Sentiu o vento aí. Sentiu o vento forte. Teve medo. Mas peraí, teve medo? Ele estava se borrando todo há 10 minutos atrás. Medo ele já está sentindo desde a hora que ele saiu de Nazaré e enfrentou o vento. Mas é porque o foco dele saiu do Jesus que chamou ele para viver o sobrenatural. E agora o foco dele é vento forte, água, lei da gravidade. Jesus continuou o mesmo, está parado.
Ele caminhou ali, vou chutar aqui, 5 passos. Tá, pá, 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 pá. Jesus está esperando, ele está chegando. De repente ele, e afunda. O que nos faz afundar não são as circunstâncias. É a mudança de foco. O que fez você errar não foi o que as pessoas disseram de você. Para de botar desculpa, procurar justificativa no vento, na onda. O vento e onda você enfrenta todos os dias. Não foi aquilo que falaram de você e publicaram no Face. Não foi aquilo que a sua mulher, seu marido fez com você. Não foi isso que fez você cair, não. Não foi esse desejo carnal porque você nasceu com essa inclinação, seja para roubar, seja para adulterar, seja para ser homossexual. Isso é inclinação, a gente nasce cheio disso. Cada um de nós tem pelo menos umas 3 ou 4. O que fez você cair não foi a inclinação, porque você já tem ela. A Bíblia diz que o pecado, a estultícia, nasce com a criança. Mas a vara da correção salva a alma dela do purgatório lá, do inferno. Mas a gente nasce. Mas a gente sempre olha para... Foi a onda. Pastor, eu estava indo bem na igreja. Eu estava firme com Deus. Veio uma onda, eu afundei. Maldita onda. Pastor, eu estava firme, meu casamento estava show de bola. Veio um vento endemoniado e levou minha mulher, levou meu marido, levou meu filho. Não. Foi não. A aflição a gente enfrenta todos os dias. O que faz a gente submergir é quando a gente tira o foco de Jesus. Quando o alvo é Jesus. Ainda que as circunstâncias piorem, você continua andando sobre as águas. Pode o vento aumentar, pode ser tribuzana, pode dar raio, tempestade, tornado, tufão, tsunami. Você continua olhando para Jesus. E você continua vivendo o milagre. Porque o milagre acontece quando os meus olhos estão na fonte do milagre. Quando eu tiro os olhos da fonte do milagre, os olhos aqui no sentido não literal, mas amplo. Quando eu tiro a minha fé, a minha confiança em Deus, eu começo a olhar as circunstâncias. Mas as circunstâncias já estavam ali, meu irmão. Você está me entendendo? Diga amém. Amém. Meu Deus. Talvez você diga para mim, pastor, eu quero viver um grande milagre, eu estou sentindo que Deus está falando comigo, mas eu não vejo mudança, não vejo. A mudança vai vir na hora que Jesus quiser. Mas mesmo que não haja mudança, viva o sobrenatural. Ande sobre as águas. Andar sobre as águas não é o mesmo que cessar a tempestade. Mas eu disse desde o início dessa mensagem, mais importante para Pedro do que cessar a tempestade foi ele ter andado sobre as águas. Sim ou não? Sim ou não? Quantos querem andar por sobre as águas? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Então fala para o teu vizinho e você vai andar. Nono ponto, eu já vou encerrar aqui. Isso aqui é show. Verso 31, vamos ler comigo aí para a gente encerrar. E logo Jesus, verso 30, só para a gente entender, mas sentindo vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo, clamou a Jesus dizendo, Senhor, salva-me. Verso 31, e logo Jesus estendendo a mão, e logo, diga logo, diga logo. Logo Jesus estendendo a mão segurou-lhe e disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se dele, aproximando-se, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Se você quer andar por sobre as águas, querido, você tem que saber, tem que ter a convicção de que se você estiver andando e fraquejar, se você estiver andando e falhar, se você estiver andando e a sua fé sucumbir, se você estiver experimentando algo de Deus e a sua fé diminuir e você começar a afundar, você precisa ter a certeza de que ainda assim Deus
logo vai lhe levantar. A fé de Pedro chegou no nível mínimo. Jesus não economizou, puxou a orelha de Pedro e disse: você é um homem de pouca fé, mas logo estendeu a mão e levantou Pedro. Ter fé para andar por sobre as águas não garante que você vai chegar do outro lado sobre as águas, mas garante que você vai viver uma experiência extraordinária com Deus. Se preciso for, Deus vai te segurar pela mão e você vai chegar do outro lado, nem que seja voltando para o barco. Amém? Diga graças a Deus. Apesar da minha fé sucumbir e eu afundar, Jesus estende a mão e me salva. Glórias, 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 glórias.